Tem alguém entrando? Guilherme. Vamos lá. Então, na última aula, eu fiz até o exemplo 7, tá? Tem mais alguém? Não. Eu fiz até o exemplo 7. Então, o que acontece? No primeiro dia, nós tínhamos exemplos que foram o 1, 2, 3 e 4, que trabalhava com delta, aguardando no lobby. Tá aqui, achei. Só um minutinho, gente, que eu estou admitindo os alunos novos que entraram agora. Então, o 1, 2, o 3 e o 4, o delta dava maior que 0, e a gente tinha 2 zeros da função. Na última aula, que foi terça-feira, dia 16, o exemplo 5, 6 e 7, o delta dava igual a 0, e nós tínhamos apenas um zero da função. Nos exemplos de hoje, vocês verão que o delta vai dar valor negativo. Mas o fato do delta dar o valor negativo não impede que ele tenha o gráfico. Ele não terá, né, os zeros da função, mas ele terá o gráfico, tá? Então, vocês verão aí nos exemplos de hoje que o delta pode dar negativo, aí não existe zeros da função, mas existe o gráfico. E aí eu vou fazer com vocês hoje, tá? Qualquer dúvida, igual na outra aula, eu vou fazendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo. Qualquer dúvida pode ir perguntando, ok? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui é o 8º exemplo. Então, ele fala assim, ó. F de x igual a menos 2x quadrado mais 4x menos 3. Por que que ele é uma função quadrática? Por que que ele é uma função do segundo grau, quadrática? Porque o x aqui, que tem o maior expoente, é o número 2, tá? Então, ele tem 2x, mas o que tem o maior expoente é o 2. Então, por isso, é uma função quadrática. O primeiro passo aqui é determinar os coeficientes A, B e C. Então, eu já comentei isso na aula passada, mas vou falar de novo para vocês. O coeficiente A é o que está antes do x quadrado, que nesse caso aqui, ó, ele vale menos 2. O coeficiente B é o que está antes do x, que nesse caso aqui vale 4. E o coeficiente C é o menos 3, é o valor que está sozinho. Eu elaborei aqui um passo a passo para a gente construir o gráfico. Esse passo a passo é a 47 da apostila. Então, na apostila, ele vai colocando tudo separado, tá? Bem, o primeiro passo, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu vou substituir no lugar do b, do a e do c os valores que são os coeficientes. O b aqui no caso é 4, menos 4 vezes o a, que é menos 3. O delta vai ficar igual 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Menos, que multiplica menos, dá mais, e mais que multiplica menos, dá menos. 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 6, 4. Delta, sim, ó, eu tenho R$16 e estou devendo 24. Eu vou continuar devendo 8. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Alô, alô? Galera? Sim, professora, só que bem travado. Tá travado? Sim, professora, só vai estar travando. Tá. Então, peraí que eu vou trocar de local. Só um minutinho que a gente já volta.
Alô, alô, pessoal? Veja se melhorou o sinal. Tá melhorzinho. Tá? Eu vim mais perto do Wi-Fi. Troquei de lugar. Vamos lá, eu vou continuar. Qualquer coisa, se tiver ruim, podem avisar, tá? Se tiver travando. Então, olha, voltando aqui, né? Então, o 4 elevado ao quadrado deu 16. Aí, menos que multiplica menos deu mais. Mais que multiplica menos deu menos. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, eu tenho R$16 e devo 24. Se eu for lá e pagar, eu vou ficar devendo 8. O que acontece com esses exemplos que a gente está fazendo hoje? O nosso delta deu negativo. Hoje, no primeiro ano do ensino médio, a gente tem raiz quadrada de número negativo? O que vocês acham? Alô, alô, pessoal? Tem raiz quadrada de número negativo? Estão me ouvindo? Acho que não tem, não. Não tem, muito bem. Né? Então, ainda não tem raiz quadrada de número negativo. Quando acontecer isso, quando o delta der negativo, não vai existir, não existe zeros da função. Então, esse eixo aqui, esse gráfico aqui, ele não vai cortar o eixo x, não tem zeros da função. Então, eu vou anotar aqui, ó, o primeiro passo, a gente descobriu que não existe zeros da função, tá? Então, toda vez que o delta der negativo, não existe zeros da função. Estou anotando ele aqui, tá? Vou apagar e vou fazer agora o segundo passo. Não existe zero da função, mas isso não significa que a gente não tem gráfico, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o segundo passo. O segundo passo é encontrar as coordenadas do vértice. São aquelas duas fórmulas que eu já comentei com vocês. O x vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a, e o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Cuidado, gente, que esse a é menos 2, para vocês não errarem aí. Então, o x vértice será igual menos da minha fórmula, o meu b vale 4 sobre 2 vezes o a. Cuidado aqui que o a vale menos 2. O x vértice, então, será igual a menos 4 dividido 2 vezes menos 2, menos 4. Menos que divide menos dá mais, e 4 dividido por 4 dá 1. O y vértice é menos da minha fórmula. O meu delta, eu descobri que vale menos 8, aluno tentando entrar, 4 vezes o a, que vale menos 2. Deixa eu só autorizar aqui a entrada. Aí, o que vai acontecer? Y vértice é igual menos que multiplica menos dá mais, 4 vezes menos 2 dá menos 8, e aí eu vou, mais que divide menos dá menos, e 8 dividido por 8 dá 1. Então, o fato de não existir zeros da função não significa que não existe gráfico, tá? O vértice aqui, ó, vale 1 para o x e menos 1 para o y. Então, eu vou anotar aqui, ó, segundo passo. O meu vértice, 1 para o x e menos 1 para o y. Dúvidas até aqui? Alô, pessoal, dúvidas? Não. Dúvidas, pessoal? Alô, estão me ouvindo? Pra mim tá meio atrasado, quando aperta o botão demora um pouquinho. Ah, tudo bem, gente, não tem problema. Eu espero vocês responderem. É só para eu saber se vocês estão acompanhando.
Terceiro passo, eu vou determinar a concavidade da parábola. Esse não tem conta, é só olhar o valor de A. Se ele for positivo, a concavidade é para cima. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Nesse caso aqui, ó, o nosso A, ele é menos 2. Então, o A para baixo, associação. Prof, tá travando. Travou, né? Vamos lá, vamos ter fé. Voltou, gente? Voltou. Voltou? Então tá. Agora, o quarto e último passo. Quarto e último passo. Esse também não tem conta, tá? É só anotar o valor. Que valor é esse? O valor de C. É só anotar o valor de C. Esse valor de C é a intersecção com o eixo Y. Também não tem conta nenhuma. C é igual a menos 3. É aonde o gráfico vai cortar o eixo Y. Vou apagar o segundo passo aqui para fazer o esboço do meu gráfico, tá? Vou apagar. Vou fazer o esboço do gráfico. Vamos lá. X e Y. 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. O que vai acontecer aqui? Não tem zeros da função. Não tem nenhum valor que corta o eixo X. Não tem zeros da função. Então, não vou anotar nada no eixo X. Segundo passo é o vértice. O vértice é um ponto. Eu estou destacando ele aqui, ó, na cor verde, tá? É esse ponto aqui, ó. Quando o x vale 1, o y vale menos 1. Então, eu venho aqui, ó. Quando o x vale 1, o y vale menos 1. Esse daqui é o vértice, tá? E a gente tem que marcar o terceiro e último passo, ou desculpa, o quarto e último passo, que é C igual a menos 3. Então, eu vou aqui no eixo Y e acho menos 3. Então, tem esses dois pontinhos aqui para ligar com uma concavidade para baixo. Então, como é que eu faço isso? Eu venho daqui, o meu vértice é ponto de máximo, e aí ele começa a cair, tá? Então, esse daqui é o gráfico quando não toca o eixo X, ó, ela não cortou o eixo X em nenhum ponto. Alguma dúvida? Peraí, não entendi. Pode falar, Guilherme, tranquilo, sem problemas. O eixo, por quanto não corta o eixo X, é o quê? Não, então, é quando você não tem zeros da função, tá vendo o primeiro passo? Lembra que o delta deu menos 8, negativo? Ah, sei. Então, quando acontecer isso, ele não corta o eixo X, tá vendo? Então, ou ele vai ficar igual esse exemplo que a professora acabou de fazer, ou vai ficar alguma coisa assim, aqui para cima. Mas ele não corta o eixo X. Certo? Porque o delta tem o menos 8. Isso, porque o delta deu um número negativo. Ok? Então, toda vez que o delta tem número negativo, não vai poder cortar o X. Não vai poder cortar o eixo X. Isso mesmo, certinho, Guilherme. Posso ir para o próximo exemplo? Guilherme, me ouve? Posso ir para o próximo exemplo? Isso, pode ser para o próximo exemplo? Posso? Acho que então pode, tá. Né? Vou apagar então aqui, tá? Vamos para o próximo exemplo. Lembrando que hoje é a última aula de gráfico, tá? Opa, cortei. Vamos lá. Nono exemplo. Ele fala assim, ó, f de x é igual
x ao quadrado menos 4x mais 8, tá? Então, vamos lá. Para fazer a primeira parte da conta, eu preciso achar os coeficientes. Quem são os coeficientes? O A, o B e o C. O A é o que está antes do x ao quadrado, que nesse caso aqui não tem nada, é invisível, eu sei que é o número 1. O B é o que está antes do x, que nesse caso aqui é menos 4. E o C é esse valor que está sozinho aqui, que nesse caso é o 8. Eu vou pegar a minha equação e vou igualar a zero, para achar os zeros da função. Para isso, eu vou aplicar aí o Bhaskara, que é a matéria do ano passado. Então, eu venho lá, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou substituir esses valores. No lugar do b, vou colocar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. E eu venho lá. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 4 vezes 4 dá 16. Menos 4 vezes o 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 8 dá menos 4 vezes 8, 32. O que vai acontecer com o meu delta? Eu tenho R$16 e eu estou devendo 32. Se eu tenho R$16 e estou devendo 32, se eu for lá e pagar, eu vou continuar devendo R$16. Olha só, o meu delta deu negativo novamente. Toda vez que o delta der negativo, não existe zeros da função. Não, por que não? Porque no exemplo anterior eu disse, a gente no primeiro médio ainda não conhece a raiz quadrada de número negativo. Então, como a gente não consegue calcular a raiz quadrada de número negativo, não existe zeros da função. Então, eu venho aqui, ó, delta é igual a menos 16, e eu vou anotar essa informação aqui, ó, no primeiro passo. Não existe zeros da função. Essa função não tem zero, não corta o eixo x. Alguma dúvida, pessoal? Não. Alô, alô? Alguma dúvida? Eu sei que vocês demoram para responder. Não. Não? Tá ótimo. Vou apagar aqui esse primeiro passo e vou para o segundo passo. Vou apagar aqui, tá? Então, vou para o segundo passo. Tá. Segundo passo. O segundo passo é encontrar as coordenadas do vértice. Para isso, eu preciso calcular o x-vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a, essa fórmula sempre é igual, e o y-vértice, que é menos delta sobre 4a. O x-vértice é igual menos da minha fórmula, o meu b aqui vale menos 4, dividido por 2 vezes o a. O a vale 1. O x-vértice será igual menos que multiplica menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. 4 dividido por 2, 2. Esse é o meu x do vértice. Y-vértice, menos da minha fórmula, o meu delta deu menos 16. Então, vou anotar aqui, ó, menos 16. Sobre 4 vezes o a. O a é 1. O y-vértice é igual, menos que multiplica menos dá mais, e 4 vezes o 1, 4. 16 dividido por 4 dá 4. Isso daqui é um ponto, 2 para o x, 4 para o y, o vértice, tá? Então, eu venho lá, segundo passo. O vértice deu 2 e 4. Alguma dúvida no cálculo do vértice?
Não. Alô, pessoal? Não? Então, tá ótimo. Agora, nós vamos ver a concavidade da parábola. O terceiro e quarto passo, que é a concavidade e a intersecção com o eixo Y, não tem conta. Então, eu venho lá. A concavidade, quem determina é o A. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Nesse caso aqui, ó, o A vale 1, o A é positivo. Então, o A é maior que zero. Quando a minha conta é positiva, eu estou feliz, concavidade para cima, tá? E o quarto e o último passo também não tem conta. O que ele pede no quarto e último passo? A intersecção com o eixo Y. A intersecção com o eixo Y é só anotar o valor de C que eu estou destacando aqui. Então, ó, C é igual a 8, tá? Então, essa daqui é onde o gráfico irá cortar o eixo Y. Tudo bem até aqui, galera? Desculpa, pode repetir, professora? Posso. Posso, sem problema, Guilherme. Ó, você quer a parte da concavidade ou do quarto passo? O do concavidade. Da concavidade. Então, tá bom, vamos lá. Então, assim, ó, Guilherme, para você determinar a concavidade da parábola, se ela tem duas possibilidades. Ela pode ser para cima ou pode ser para baixo. Como é que eu sei qual é a concavidade da parábola? Eu tenho que olhar o meu A aqui, ó. Esse primeiro valor, que é o coeficiente A. Se o A for positivo, se a minha conta está positiva, eu estou feliz, concavidade para cima. Se o A for negativo, que até foi o exemplo anterior, ele é menor que zero. Se a minha conta está negativa, eu estou triste, concavidade para baixo. Ok? Ok. Ok, tá bom. Pode ter questão na prova que eu só pergunte isso, tá? Só sobre a concavidade. E o quarto termo é o quê? Não é o quarto termo. Vamos entender. O quarto passo é a intersecção com o eixo Y. O que é isso? É sempre esse coeficiente C, que quando a gente olha aqui na equação, é sempre o valor que está sozinho, tá? Então, nesse caso aqui, o meu C vale 8. Não tem que fazer conta nenhuma, é só anotar o valor do C, ok? Ok. Tá bom. Estou montando o meu gráfico aqui, lembrando que isso é só um esboço do gráfico, né? Então, eu venho lá, 1, 2, menos 1, menos 2. Ó, vou precisar do Y valendo 8, então eu vou fazer aqui. Então, Fala, a concavidade vai passar pelo 8 e seu ponto máximo vai ser o 1, não é? É o 2 e o 4, esse ponto, e ele é ponto de mínimo, que é inclusive o assunto da próxima aula. Vou comentar com vocês, tá? Bem, montei o gráfico aqui. Então, vamos lá, ó. Como o primeiro passo não tem zeros da função, ninguém vai cortar o eixo X aqui, não tem nenhum ponto no eixo X. Agora, nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o vértice, esse que eu estou destacando na cor roxa, tá? Então, o vértice, ele vale 2 para o X e 4 para o Y. Vou encontrar esse pontinho aqui, ó. 2 para o X e 4 para o Y. Ele vai até lá em cima, ó. Aonde teve o cruzamento, esse daqui é o meu vértice. 2 para o X e 4 para o Y. A concavidade é para cima, o terceiro passo não anota nada. E nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é anotar aqui, ó, o C, né? Essa daqui é a intersecção com o eixo Y. O eixo Y está aqui, o C vale 8. Então, vou marcar aqui, ó, uma bolinha no 8. Então, o 8 é do C e o vértice. A concavidade é para cima. Então, eu venho lá do infinito, passo pelo 8, vou até o vértice e volto a subir. Por que ele é ponto de mínimo? Ele vai descer, 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 descer. Quando chegar nesse ponto aqui, ele começa a aumentar. Então, ele é o nosso ponto de mínimo, assunto da próxima aula, ok?
Tudo bem no gráfico, gente? Alô, alô, pessoal, tudo bem? Então, agora eu vou apagar e fazer o último exemplo de hoje. Exemplo 10. E aí eu vou fazer alguns comentários com vocês. Vamos lá. 10º exemplo. Eu venho lá. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 6. Então, essa daqui é a minha função quadrática, porque o maior expoente do x é 2. Antes de começar a fazer a conta, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é achar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Esse A, B e C são coeficientes, tá? Como é que eu acho? O A é o que está antes do x ao quadrado. Nesse caso aqui tem um menos, então o nosso A vale menos 1. Esse 1 está invisível aqui. O B é o que está antes do x. Nesse caso, ele vale 2. E o C é o que está sozinho, que nesse caso vale menos 6. O primeiro passo consiste em encontrar os zeros da função. Então, eu pego a minha função e igualo ela a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Como é que resolve a equação do segundo grau? Fazendo Bhaskara. Então, fórmula do Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fórmula. Substitui o B, o A e o C. O B vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, e vezes o C, que é menos 6. 2 vezes 2 dá 4. Menos que multiplica menos dá mais. E mais que multiplica menos dá menos. 4 vezes o 1 é 4. E 4 vezes 6 é 24. Então, o que vai acontecer nesse delta? Eu tenho 4 e estou devendo 24. Se eu for lá e pagar, eu vou ficar devendo 20, ok? Então, o meu delta deu negativo. Toda vez que meu delta der negativo, significa que não existe zeros da função. No primeiro médio, a gente não aprendeu ainda a calcular a raiz quadrada de número negativo. Essa é matéria do terceiro médio, tá? Então, a gente para por aqui. Vou anotar que o meu delta deu menos 20, porque eu vou utilizar, e vou anotar aqui no cantinho, primeiro passo, não existe zeros da função. Não existe zeros da função. Vamos lá. Alguma dúvida, galera, nesse primeiro passo? Alô, alô, pessoal, alguma dúvida? Não, professora. Não, então tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou apagar aqui o primeiro passo, tá? E farei agora com vocês o segundo passo. O segundo passo é encontrar as coordenadas do vértice, são aquelas duas formulazinhas, né? Então, as coordenadas dos vértices são, segundo passo, eu tenho o meu x vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a, e tenho o y vértice, que é menos delta sobre 4a, tá? X vértice é igual o menos da minha fórmula, o meu b vale 2 sobre 2 vezes o a. Cuidado, gente, que esse a é menos 1. Então, cuidado aqui, ó, menos 1. X vértice é igual menos 2 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Menos que divide menos dá mais, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, o meu x vértice aqui deu 1. A mesma coisa, eu vou calcular o y vértice. Menos da minha fórmula,
O meu delta deu menos 20, então, menos 20, sobre 4 vezes o A. Cuidado que o A é menos 1 aqui, ó, menos 1. Y vértice é igual. Menos que multiplica menos dá mais. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Aí eu vou dividir. Mais que divide menos dá menos. E 20 dividido por 4 dá 5. Então, o que significa isso? Que o meu x do vértice vale 1 e o y vale menos 5. Vou anotar aqui, ó. Segundo passo, o meu vértice, 1 para o x e menos 5 para o y. Alguma dúvida nesse exercício, no segundo passo? Alô, alô, galera? Então tá ótimo. Vou apagar aqui. Agora nós vamos olhar o terceiro passo. O terceiro e o quarto passo são os mais fáceis aí de fazer. Por quê? A gente não tem conta no terceiro e no quarto passo. É só anotar, tá? Então vamos lá. O terceiro passo é olhar a concavidade da parábola. Quem determina a concavidade da parábola é o coeficiente A. É essa primeira informação que eu anotei aqui. Nesse caso, ela é negativa. Terceiro passo, dá menos 1, meu A. Então, o meu A é menor que zero, ele é negativo. Quando a minha conta está negativa, eu estou triste, concavidade para baixo, tá? E o quarto e último passo também não tem conta. É só anotar. Quem é que determina o quarto e último passo? É esse C aqui, ó, o coeficiente C, esse valor que está sozinho. Nesse caso aqui, o C vale menos 6, tá? O que é esse menos 6? É a intersecção com o eixo Y, é aonde corta o eixo Y. Vou montar aqui o esboço do meu gráfico, tá? Então, eu venho aqui fazendo o plano cartesiano. 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 2. Quem eu vou usar bastante são os valores aqui embaixo, então eu vou fazer com calma. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, opa, e menos 6, tá? Bem, vamos lá. Não existe zeros da função. Nenhum valor vai cortar o meu eixo X. Ninguém vai cortar o eixo X. Agora, eu venho e vou anotar o vértice. O vértice eu estou destacando aqui na cor verde. Ele é um ponto do meu sistema cartesiano. Eu vou achar ele aqui, ó. O 1 para o X está aqui e menos 5 para o Y está lá embaixo. Então, eu vou descer lá onde vai cruzar no menos 5. Aonde houve o cruzamento é o meu vértice. Esse é um pontinho, tá? Depois, eu tenho o C, que vale menos 6. O meu C é a intersecção com o eixo Y. É aonde eu corto no eixo Y. Tá aqui, ó. Agora, eu preciso fazer uma concavidade para baixo, de modo a ligar esses dois pontos. Então, eu venho e vou fazer. Ele vem, passa lá pelo menos 6, chegou no vértice. Vértice é ponto de máximo nesse exercício. E ele desce. Então, essa daqui é a minha parábola dessa função que eu acabei de resolver com vocês. Menos x² mais 2x menos 6. Alguma dúvida? Alô, alô, galera? Alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Só antes de eu paralisar o vídeo, que eu vou voltar lá para outra tela, parar de compartilhar, eu só quero fornecer uma informação para vocês, porque já até está pronto para a semana que vem. Na semana que vem eu liberei um Google Formulários, para a semana que vem, né? Eu vou liberar um do Google Formulários que valerá a nota do T2. O que acontece no Google Formulários? Eu não consigo colocar esse expoente aqui 2. Então, como é que eu escrevi para que vocês saibam que é uma função quadrática? Eu escrevi assim, ó,
f de x, por exemplo, aqui, menos x, aí eu pus um chapeuzinho e o número 2, aí, mais 2x menos 6. Então, esse chapeuzinho aqui significa que o 2 é expoente. Oi? Pode falar, Guilherme. Significa que ele está sendo elevato, né? Isso mesmo, significa que ele está elevado. Então, isso daí vai acontecer em todo o Google Formulário. Por exemplo, tem assim, ó, x, aí chapeuzinho 2, então o x está elevado ao quadrado, aí, por exemplo, menos 3 mais 7, né? Então, esse chapeuzinho aqui significa que o x está elevado a 2, para que vocês não tenham dúvidas na hora de responder o Google Formulários, certo? Entendi. E outra coisa, na hora que eu... Você... Pode falar. É como se fosse escrito de uma maneira mais complicada, né? Na verdade, assim, quando a gente fala de Excel, quando a gente fala de computador, o jeito de fazer para elevar é colocando esse chapeuzinho aqui. Inclusive, por exemplo, se você quiser calcular na calculadora essa potência, a letra o comando que dá na calculadora é justamente esse chapeuzinho. Esse chapeuzinho quer dizer que está elevado. Certo? Certo, Guilherme? Então, tá bom. E aí, só para a gente fechar... Certo. Não... Oi? Certo. Certo. Tá bom. Tá bom, já escutei. É que a internet hoje tá uma porcaria. Na verdade, desde ontem tá ruim. Só para a gente finalizar, então, eu não pedi para construir o gráfico. Por exemplo, eu pedi para calcular os zeros da função, eu pedi para calcular o vértice, eu fiz uma pergunta sobre a concavidade da parábola. Então, é isso que eu vou cobrar de vocês lá no Google Formulários, ok? Ok, professora. Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. E é isso. Então, últimos recados. Deixa eu só fazer o relatório aqui. Lista de presença aqui. Então, últimos recados. A prova começam dia 29, tá? E vão até dia 3. A gente vai liberar o calendário de prova para vocês. Na semana do dia 29 até o dia 3, não tem matéria nova. As aulas remotas são revisionais para ajudar aí vocês fazerem a prova. Então, a última semana de matéria nova será a semana que vem. Eu, na segunda-feira, irei liberar para vocês 2 vídeos, os 2 de ponto de máximo e ponto de mínimo. Vocês vão ver o que são esses exercícios. E aí, na terça, a gente tem exercícios e na quinta também, tá? Então, os últimos 2 vídeos desse bimestre serão liberados na segunda-feira. Valor de máximo e valor de mínimo. Se eu não me engano, é página 49 da apostila, alguma coisa assim. Mas vocês terão todas as informações no vídeo, ok? Professora. Fala, meu amor.